Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 17, eu quero destacar os versos de número 7 e 8. Capítulo 17 de 1 Crônicas, o verso 7 e o verso 8. Eu vou ler uma vez e depois juntos nós faremos essa leitura. 1 Crônicas 17, 7 e 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Vamos ler juntos? Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel, e estive contigo por toda parte, por onde fostes, de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Uma vida realizada. Vamos recitar juntos? Uma vida realizada. Ó Deus, que teu Espírito esteja ministrando como ministrastes a Davi através do profeta. Vai e dize ao meu servo: eu fiz esta obra na tua vida. Que nós também ouçamos esta voz e que esta voz continue ministrando ao longo da nossa existência, até que finalmente nós possamos dizer: acabei a carreira. Enquanto isto não acontecer e estivermos vivendo, que nós vejamos uma obra sendo feita por ti na nossa vida, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar. Uma vida realizada. Uma vida realizada também pode ser expressa com outras palavras. Podemos falar, por exemplo, não apenas de realização pessoal, mas de sucesso, êxito. E quando nós usamos estas expressões, realização pessoal, êxito, sucesso, nós estamos descrevendo, na verdade, a situação de determinadas pessoas. Não há como olhar para essas pessoas e não enxergar dessa maneira. Vidas que se realizaram, vidas que realmente chegaram onde queriam chegar. E essas pessoas, algumas delas conseguiram essa realização pessoal ainda jovens, e nós temos que dar a mão à palmatória e admitir isso. Da mesma forma também, por outro lado, perceber que outras conseguiram a realização pessoal já na idade bem avançada. Não conseguiram durante o tempo que foi passando. Durante o transcorrer dos anos, a vida foi sendo construída, foi se realizando. E elas não puderam dizer, como outros mais novos, que alcançaram a realização pessoal. A realização pessoal só ocorreu quase ao final da sua existência. De tal maneira que, para exemplificar, eu vou citar alguns nomes de pessoas em suas respectivas áreas. E aí eu gostaria de, em primeiro lugar, estar salientando para vocês exatamente estas pessoas. Por exemplo, Einstein na área das ciências, Bill Gates na informática, Antônio Hermílio de Moraes na indústria, Ricardo Leite, Kaká, nos esportes, Carlos Niemeyer
na engenharia, Ivo Pitangui na cirurgia plástica. Para chegarem aonde chegaram, essas pessoas, evidentemente, que se dedicaram, elas estudaram, elas se esforçaram. Nossa linguagem contemporânea, nós diríamos numa figura de linguagem, elas arregaçaram as mangas e elas então se dedicaram de tal forma, com tamanha intensidade, com muito denodo, que finalmente elas conseguiram chegar a esses lugares. Alguns novos, como Kaká, e não pode ser senão novo, porque depois de uma certa altura, na atividade que eles exercem, eles começam a perder essa importância. Outros conseguiram bem mais tarde, e assim nós temos esses exemplos. Agora, essas pessoas também, para chegarem aonde chegaram, além de todo denodo, de todo empenho, de todo esforço, essas pessoas tiveram sorte. E aí nós não podemos também ignorar esta realidade humana, porque você não tem como entender a história de algumas pessoas comparada com a história de outras pessoas, se não introduzir esse elemento chamado sorte. E isto por quê? Porque outras pessoas também estudaram, outras pessoas também se dedicaram, outras pessoas se esforçaram, outras pessoas também fizeram tudo o que tinham que fazer, mas não chegaram a esses lugares, não alcançaram o pódio, não galgaram esses lugares mais altos. E isto porque a explicação mais clara e inegável é que contaram com a sorte. Em segundo lugar, no entanto, quando você abre esse texto bíblico e você encontra um indivíduo chamado Davi, e nessa linguagem bíblica ele encontra a realização pessoal, e até diríamos diferentemente de outras pessoas nos seus dias, ele não está, segundo o texto bíblico, apenas tendo sorte, ele não apenas está tendo desempenho, esforço, mas ele também está contando com a bênção de Deus. É isso que o texto faz questão de transmitir a ele, através das palavras que são ministradas pelo profeta que vai ao seu encontro. Dize ao meu servo Davi. O que ele conseguiu não foi resultado do seu esforço apenas. Não foi porque ele tão somente teve sorte no que estava fazendo, mas ele chegou onde chegou, ele conseguiu o que ele conseguiu, porque eu o abençoei. Diga isso para ele. Deixe isso bem claro, que ele não tenha dúvidas, que ele não se deixe enganar, que ele perceba qual foi a verdade completa dos fatos. E o texto então diz dessa forma e dessa maneira: dize ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel, e estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Em terceiro lugar, agora aplicando isso a cada um de nós, aplicando isso a outras pessoas com as quais venhamos a conversar a propósito desse tema, porque Deus dará essa oportunidade e você poderá compartilhar essas ideias com outras pessoas. Em terceiro lugar, isso significa que as pessoas de hoje podem ter seus sonhos realizados, seus projetos executados, sua vida realmente abençoada com Deus, porque Deus continua se propondo. Agora, é claro e evidente que outras pessoas podem também fazer a opção de viver uma vida sem Deus. E aí nós vamos lidar com situações realisticamente existentes. Pessoas que querem chegar aonde desejam
sem Deus e pessoas que querem chegar onde almejam com Deus. E, realisticamente ainda aceitando, existem pessoas que chegam onde gostariam de chegar. Chegam apenas pelo esforço pessoal e pela sorte, sem Deus. Mas há outras pessoas que podem conseguir a realização pessoal com sorte, com empenho e com Deus. As que chegam onde tem que chegar sem Deus, e chegam, todavia não escutam estas palavras que são ministradas ao seu coração. Estas palavras não chegam à sua alma, elas não ouvem Deus dizendo palavras semelhantes a estas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu fiz estas obras na tua vida. Obra de Deus. E quando alguém ouve isso e pode ouvir isso, a vida ganha muito mais sentido, a vida ganha muito mais significado, a vida ganha muito mais coerência e bom senso, de tal modo que, inclusive, existem pessoas que, mesmo tendo a vida realizada em vários aspectos, elas acabam, na essência do seu ser, se sentindo vazias e incompletas. E por quê? Porque elas estão sem Deus. Por isso, é muito importante que você preste atenção ao que Deus diz a ele, porque se você quer também desta forma, você precisa prestar atenção ao que Deus diz através do profeta a Davi. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte, por onde fostes, de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Eu quero interpretar que, uma vez estando nós aqui hoje à noite, e outras pessoas com as quais você venha a falar sobre esse tema, quero interpretar que, uma vez estabelecendo esse tipo de diálogo, esse tipo de comunicação, nós queiramos ser por Deus abençoados. Nós não queremos chegar a nenhum lugar sem Deus. Vamos interpretar desta forma, vamos entender desta maneira. Se eu estou aqui na igreja hoje à noite, significa que eu quero ser por Deus abençoado. A pessoa com quem você vai estar conversando amanhã, se ela estiver com você conversando e permitir que o assunto se encaminhe nessa direção, significa que essa pessoa estará dizendo também: eu quero ser por Deus abençoada. Me explica, me ensina, me mostra, me dá o caminho. E aí é interessante você ver e você ouvir, observar atentamente as ideias aqui expostas. Para quê? Para que você então, e aí eu gostaria, neste quarto lugar, que você prestasse atenção, que nós deixássemos Deus guiar a vida, Deus mudar a vida, Deus dar um propósito, Deus estar presente, Deus dar as vitórias nas lutas da vida. É isso que o texto está salientando como ações de Deus. Mas Deus só vai fazer essas ações porque Ele já estabeleceu uma autolimitação no relacionamento com o indivíduo, se a pessoa quiser. Então, Deus é soberano e nós não vamos discutir isso. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele tem poder e Ele tem toda a autoridade. Mas Ele se autolimitou. E Ele só faz se a pessoa quiser que Ele faça. Por isso que Jesus sempre vai, ao longo do seu ministério, dizer às pessoas: aquele que quiser. E por isso que nós não somos calvinistas, teologicamente falando, de que Deus faz a obra sem a permissão do homem. Nós somos batistas,
E como batistas nós dizemos que Deus faz a obra através da permissão do homem, com o ser humano também aquecendo. E quem conhece a história de Davi sabe perfeitamente que neste sentido ele era extremamente sensível a Deus. A diferença de Davi para outras pessoas não foi quanto a outras áreas do seu viver. Quanto às outras áreas do seu viver, ele foi igual a todas as outras pessoas que existiram em sua época. Mas ele fez-se diferente, porque para com Deus ele tinha uma outra atitude. Para com Deus ele tinha um outro comportamento. Para com Deus ele tinha uma outra maneira de ser. E ele queria Deus presente. Ele queria Deus atuando. Basta que você leia o livro de Salmos. Basta que você perpasse cada um dos salmos e você vai ver a assiduidade, a frequência, a repetitividade, a insistência dele em dizer em todas as situações, nas melhores e nas piores: ó Deus, me socorre, ó Deus, me ajuda, ó Deus, vem ao meu encontro, ó Deus, tem compaixão e misericórdia de mim, ó Deus. E esta é a diferença da vida dele para outras pessoas. É nesse sentido que ele se torna quem ele se torna, porque ele tem uma atitude de querer Deus atuando na sua vida, e Deus vai atendê-lo plenamente. Deus vai ao seu encontro, e é por isso que Deus, passados os anos, e já no fechar da sua existência, não no quase fechar a sua existência, e nem no meio da sua existência, e nem no início da sua existência, mas no final. Deus, então, quando está fechando a última porta da vida dele, Deus, então, diz para ele estas palavras: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os meus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Agora, em quinto lugar, para que você tenha absoluta certeza que Deus se propõe a isto quanto ao ser humano, eu quero recorrer a uma outra ministração de Deus, e agora feita através do profeta Isaías, em que Deus diz através do profeta Isaías, num determinado momento, e o profeta Isaías então ministra isso ao povo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus trabalha em nosso favor. Isto vai ser repetido mais tarde na linguagem de Paulo, quando escreve uma das suas cartas aos cristãos, e ele diz que Deus é poderoso para começar e para terminar a boa obra. E enquanto não terminar, enquanto verdadeiramente não chegar ao fim, enquanto, na linguagem esportista, não se pendurar na chuteira, enquanto de fato não chegarmos aonde gostaríamos de chegar, Deus continuará trabalhando em todas as situações, até que a pessoa possa de fato viver uma experiência de realização pessoal. É muito importante então você ter isso em mente, nós termos isso fixos no nosso coração. Deus quer nos abençoar, como Ele abençoou a Davi e fez questão de dizer que abençoou. Agora, em sexto lugar, é muito importante que, se nós estamos lendo aqui no Velho Testamento, uma palavra que foi ministrada a alguém, ministrada por Deus através de um profeta, e Deus diz através desse profeta: eu realizei estas obras na tua vida. É muito importante que você perceba que neste tempo presente, nos dias atuais, Deus atua na vida das pessoas através de Jesus Cristo.
Sem Jesus Cristo não adianta se pensar em Deus. Você poderia, até antes de Jesus Cristo, e as páginas do Velho Testamento estão repletas de experiências nesse sentido, você poderia ter Deus atuando. Mas a partir das páginas do Novo Testamento, a partir das páginas em que Jesus Cristo aparece, não é possível realização pessoal em termos espirituais, pelo agir da mão de Deus, sem que não seja através de Jesus Cristo. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós nos esforçamos para evangelizar as pessoas. É por isso que nós aproveitamos essas oportunidades que o irmão Samuel está nos proporcionando de gravar as mensagens evangelísticas, para que então coloquemos-las nas mãos das pessoas, para que as pessoas ouçam, se elas não estão vindo aqui, então elas ouçam em casa a pregação do Evangelho e elas possam então compreender esta verdade contemporânea. Não serão abençoadas sem Jesus Cristo. Elas têm que primeiro se tornarem crentes em Jesus Cristo. E como dizia da última vez que estivemos aqui num domingo à noite, às vezes tem que primeiro serem motivadas a conhecer Jesus, para que de fato depois elas possam, interessando-se por Jesus, elas possam conhecer Jesus e se tornarem crentes em Jesus Cristo. Para ter Deus na vida, é preciso que as pessoas creiam em Jesus Cristo, tornando-se crentes, como nós somos, como você está aos poucos tomando essa decisão, como você que já chegou ao ponto de que chegou de dizer hoje talvez você já possa dizer: pastor Edson, eu também já sou um crente em Jesus Cristo. Melhor ainda, você também possa dizer: eu já me tornei crente em Jesus Cristo e já tomei a decisão de pedir meu batismo, porque eu agora não quero apenas ser crente em Jesus Cristo nessa expressão espiritual, mas eu quero também me tornar membro da igreja pedindo meu batismo e me tornando membro da igreja. E aí você já tomou essa decisão. Então você está dando passadas corretas para ter uma vida abençoada. Se você é novo, você tem toda uma vida pela frente para Deus te abençoar. E quando chegar lá na frente, que você for encerrar, mas encerrar mesmo a sua vida, você possa olhar para trás e dizer: Deus me abençoou em todas as situações, passei por isso, passei por aquilo, experimentei isto, experimentei aquilo, mas Deus me abençoou e me deu a vitória final. E se você já está a certa altura da existência, você ainda tem alguns anos para que Deus o abençoe, para que Deus faça com que você realmente alcance aquilo que gostaria de fato de alcançar e de dizer que conseguiu, quando chegar no último dia da sua existência, e aí você possa, naquele instante final, partindo da vida, você possa dizer: cheguei aonde gostaria de chegar. É Jesus Cristo, por isso, quem tira as pessoas de tudo aquilo que seja situação constituinte de obstáculos. Jesus Cristo é quem tira tudo aquilo que atrapalha uma pessoa para chegar na realização pessoal plena, absoluta, interior e exterior. Jesus Cristo é aquele que tira as pessoas das drogas, da bebida, do fumo, da prostituição, da miséria, do desânimo, dos demônios, da mentira, do jogo e do pecado. Isso é obra dele. E é Jesus Cristo também, por outro lado, quem concede, quem dá todos os instrumentos, todos os mecanismos, todas as ferramentas, ou na nossa linguagem bíblica, é Ele quem concede todas as bênçãos que a pessoa precisa para que de fato possa chegar aonde tem que chegar. Como, por exemplo, alívio e descanso, paz e alegria, perdão e santidade, libertação e proteção, transformação, salvação eterna, prosperidade e saúde. Ele vai dando vitória nas lutas da vida
mesmo que você enfrente situações em que você aparentemente saia derrotado, mas com o tempo as coisas vão mudando e você vai experimentando as vitórias uma após outra. E vitória, você só pode falar se você estiver no meio de batalhas. Não existem vitórias sem batalhas. É Jesus Cristo quem proporciona a você as bênçãos. E aí eu quero, em sétimo lugar, já caminhando para o final, compartilhar com você o testemunho de Cleonice. Eu achei muito interessante o testemunho dessa irmã. Ela, escrevendo o que aconteceu com ela, ela diz assim: eu levava uma vida de derrota. Meu lar e minha família estavam destruídos. Eu vivia triste e chorava por ser muito humilhado. Eu sentia até mesmo, via demônios agindo contra o meu lar. Eu e meu esposo já não nos entendíamos, vivíamos brigando. Eu já tinha perdido o controle e não aguentava mais aquela situação. Mesmo sem forças, comecei a pedir auxílio de Jesus. Então Deus usou de misericórdia, aos poucos começou a responder às orações que eu ainda conseguia fazer, mesmo sem força. O Senhor começou a agir em meu favor para me socorrer. Eu criei, não duvidei. Deus entrou com a providência e pelejou por mim, e aquilo que eu achava impossível aconteceu. O Senhor provou que Ele é o Deus do impossível. Meu esposo, que me odiava, foi liberto e salvo pelo Senhor Jesus. Hoje ele já desceu as águas batismais, está servindo ao Senhor, junto conosco, com muita alegria. Reconstruímos o nosso lar. Deus restaurou o meu casamento, cumpriu o desejo do meu coração. Hoje, feliz, posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Uma experiência que vai sendo construída e reconstruída, e tudo na vida vão sendo experiências que vão se somando umas às outras, até que finalmente, lá na frente, mas lá na frente mesmo, no momento exato, se possa dizer, eu cheguei aonde tinha que chegar. E aí eu concluo em sexto lugar, em oitavo lugar, encerro mesmo, e aí coloco dessa maneira. Embora Davi tenha se tornado rei, diz aqui o texto, que foi a essa posição que ele chegou, e nessa posição a vida dele encontrou realização. Assim dirás ao meu servo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. Embora Davi tenha se tornado rei, eu particularmente não estou dizendo que uma pessoa vai ter uma vida realizada se tornando rei ou rainha. Não estou dizendo que uma pessoa vai ter uma vida realizada se tornando cientista ou atleta. Não estou dizendo com esta ministração, e tenho absoluta certeza que o Espírito Santo de Deus também não está fazendo essa afirmação, que sua realização pessoal é alcançada ao você se tornar um renomado industrial ou um famoso político. O que Deus está nos dizendo nesta noite é que quando chegar lá no ponto que nós temos que chegar, nós vamos chegar porque Deus nos concedeu. E esse ponto que você vai chegar é o ponto onde você queria chegar na sua vida. Aquilo que você tem na alma, aquilo que você tem no coração, aquilo que algumas pessoas acalentaram desde criança, outros começaram a perceber na infância, na adolescência e na juventude, alguns que mesmo na vida adulta ainda não sabiam exatamente o que desejavam, mas que na vida adulta, ou até mesmo na velhice, conseguiram perceber que se chegassem a esse ponto,
se conseguissem alcançar este objetivo, esse propósito, se tivessem esse resultado, então sentir-se-iam ou sentir-se-ão pessoas plenamente realizadas. Por isso, não saia do foco, não pense que Deus está dizendo a você que Ele quer tornar você alguém como Davi, nesse sentido financeiro ou profissional, ou em qualquer área da existência. Deus está dizendo que Ele vai dar a você aquilo que você quer no seu coração e que só Deus sabe. Mas aquilo que você quer no seu coração, para que você diga, alcancei a realização pessoal, e isto é o mais importante na escala de Maslow, é a realização pessoal, você precisa esperar até que o momento certo seja o momento de realização pessoal. Senão, se esse momento não chegar, eu terei que dizer para você, como já disse para alguém hoje, você é uma vida em realização, como a minha é ainda em realização. Uma vida realizada é aquela que de fato chegou onde tinha que chegar na época que Deus estabeleceu para chegar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então vamos curvar as nossas frontes e vamos orar. Senhor, a Tua palavra é um desafio para nós. Os que são novos têm toda uma existência pela frente e se nutrem de esperanças. Tem uma visão otimista e positiva, porque tem toda a vida pela frente. Mas há outros que já passaram por situações, há outros que estão em momentos que isso não fica muito claro. Por isso eu quero te pedir que Teu Espírito Santo, abrindo entendimento, de ter sabedoria para compreenderem a Tua palavra, e possam sair daqui, Senhor, abençoadas por Ti, direcionadas quanto aos próximos anos. Sejam como das crianças e adolescentes, muitos anos. Sejam como de alguns adultos, alguns poucos anos de existência. Sejam muitos, sejam poucos, que as pessoas vivam esses próximos anos na expectativa de alcançarem a realização pessoal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.